parece é que, numa campanha para reitor dentro de uma universidade, nos parece fundamental que a gente, enquanto eleitor, conheça explicitamente o que cada candidato defende, o que cada candidato faz e, principalmente, qual a história desse candidato para defender as coisas que está defendendo. Então, o que a gente tem dito sempre é que nós não precisamos ter apoios de A a Z, de um jeito aliens de ser, né? Para poder se colocar à disposição da comunidade para ser candidato. Porque o que a comunidade terá que fazer na nossa leitura nesse momento é observar muito atentamente o que estas chapas dizem, o que elas disseram ao longo da sua história na universidade e o que elas propõem. Porque não cabe agora o leque de apoios, o leque de articulações ser o maior possível, porque o fundamental agora é cada candidato colocar objetivamente o que é a sua perspectiva para a universidade. Isso, obviamente, vai fazer com que alguns eleitores não apoiem a nossa chapa, e é absolutamente natural. A votação é para isso, é para que uns apoiem uma chapa e outros apoiem outra chapa. No momento em que a eleição se constitui e uma das chapas vence, aquela chapa vai passar a ser, aquele reitor e aquele vice-reitor, vão passar a ser o reitor e o vice-reitor da universidade. E aí o A a Z é fundamental. Mas vem um dado fundamental nessa perspectiva, que é o nosso compromisso de, ao sermos eleitos, administrarmos a universidade a partir da decisão da maioria, das maiorias. Porém, com todo o respeito, valorização e enaltecimento das minorias. Ou seja, nós não queremos tratorar os conselhos superiores, nós não queremos a unanimidade, nós queremos que as minorias continuem se manifestando, cada vez mais, inclusive, porque é pela manifestação das minorias que nós vamos ter a crítica ao que está sendo conduzido pela universidade. E isso é fundamental se considerarmos que o nosso tempo na universidade é um tempo diferenciado do tempo do mercado. Não precisamos ser um tempo tão lento que não conclua as obras, mas o tempo dos conceitos, o tempo de criar, o tempo de discutir politicamente é um tempo que tem que ser respeitado. Ou seja, a universidade não pode ser administrada sobre a batuta, sobre a limitação de prazos que não nos permitam aprofundar e, portanto, mais profundamente, mais detalhadamente, analisar todas as consequências, todas as questões ligadas às decisões que nós estamos tomando. Queria só apontar que isso vai ser fundamental para quando eu voltar para o ponto específico do IAC, do BI e principalmente do Reúne, mais adiante. Então, esse é um dos princípios que nos parece fundamental e que a gente não abre mão. Do ponto de vista da gestão, um dos aspectos que nos parece mais importante, considerando essa base que a gente colocou, é o resgate do papel do vice-reitor. Ou seja, temos que acabar com essa ideia de que o vice-reitor é um tocador de obras e que vai se responsabilizar pela parte interna da universidade, enquanto o reitor é aquele que cuida da representação política. Ao contrário, na nossa concepção, reitor e vice-reitor formam uma dupla fundamental de liderança política, acadêmica e administrativa, tanto para dentro como para fora, porque para nós é fundamental que a composição da gestão seja uma composição que não obedeça a ditames externos, seja de partidos, seja de grupos, mas seja efetivamente uma equipe de pró-reitores, superintendentes e coordenadores, que sob o comando do reitor e do vice-reitor, que foram para isso eleitos, possa se compor a partir de indicações e de considerações técnicas e políticas com P maiúsculo,
no sentido de que nós tenhamos uma administração central que faça jus a esse nome, administração central, uma administração central. E não como nós temos visto, todos que conhecem um pouco, seja por leitura de jornal ou por estudos, como é o meu caso, que estuda as políticas públicas de educação, sabemos como são feitas as composições de secretarias de Estado e ministérios, fazendo o que eu denomino de políticas públicas esquizofrênicas. Para uma presidente se eleger, para um governador se eleger, ele pega o apoio de diversos partidos e na negociação entrega uma secretaria, um ministério para cada partido e depois cada ministério, cada secretaria faz o seu governo. E eu acho que nós, para ilustrar isso e não ir muito longe, basta pensar o governo Wagner e a Secretaria de Ciência e Tecnologia, criminosamente entregue ao PDT, que fez o que não fez ao longo de quase 8 anos, que é nada de ciência e tecnologia e inovação em nosso Estado. Então, nós não podemos fazer isso com as nossas pró-reitorias, e é óbvio que eu não preciso me alongar nisso de analisar a situação atual, quando da mesma administração saem 2 candidatos. Então, obviamente, isso se reflete agora na hora da campanha, obviamente também se refletia, e nós sabemos disso, quem acompanha conselhos sabe disso do ponto de vista da gestão dos últimos anos. Então,